Gravando! Então a gente bota aqui o nosso Final Countdown aqui. Tananã, 131 dias para o Unicamp. Uhul! Boa, time! Bom, gente, nós estamos falando aqui nossa última semana, o último encontro antes das férias. Semana que vem vai ser um horáriozinho especial, não sei se já passaram para vocês a ideia do horáriozinho especial, então o pessoal que está precisando de aulas, de dar aula, aí o Sumaré, porque aqui é trabalho, né? Então o Sumaré já termina o conteúdo aqui hoje, beleza? O conteúdo para este primeiro semestre. Nós estamos concluindo aqui clima vegetação, então na semana passada a gente começou já a fazer uma análise desses climas e as vegetações específicas, então aqui os nossos climogramas. É importante lembrar das características deste climograma, então é comum uma questãozinha aparecendo aí para você relacionar né, como que é as características de cada clima. E a vegetação está vinculada a estes elementos climáticos, então temperatura e umidade também vão determinar estas vegetações. Então a gente começou, falamos aqui do frio de montanha, que é o grande migué da geografia, não é um clima em si, varia de acordo com a altitude, a pluviosidade varia de acordo com a latitude, então é um meio miguezinho, a gente nem colocou uma vegetação específica para o frio de montanha. Aí a gente foi para o clima polar, no clima polar a gente já fez essa relação dessa latitude, a localização desse clima polar e as características desse clima. Frio e seco o ano todo, principalmente pelo fator latitude. Os outros fatores não vão entrar nessa influência. Como é frio e seco o ano todo, a gente viu que uma vegetação muito específica para isso, muito particular, uma vegetação que vai ter aqui essas necessidade de uma adaptação para isso, né? Então aqui é a tundra, que é basicamente musgos, um local de muita baixa umidade, congela a parte do ano e tal. Falamos do clima subpolar, que aí esse nome de clima, em alguns locais vai estar como frio, em alguns locais vai estar como subpolar. Eu acho os dois nomes merda, né? Mas são os nomes que nós temos. Então, é um clima que também é frio ao longo do ano todo, porém tem uma estação chuvosa. E aí a gente notou que pela latitude, se a gente parar só com a latitude, a gente teria um clima frio e chuvoso o ano todo, né? Porque ele está aqui na região do Círculo Polar. Então a gente tem que entender por que ele vai ser seco nesse inverno, e aí a gente tem a atuação dessa massa polar continental que deixa esse inverno mais seco. E aí, este clima, por ter essa umidade, essa chuva moderada aqui, a gente já tem uma vegetação de maior porte. Então, a gente vai ter uma vegetação arbórea, aqui as arvorezinhas, né? Então, aqui a vegetação da taiga, também chamada floresta de coníferas. E aí a gente entrou nos climas quentes, começamos pelo equatorial, o clima equatorial está lá na linha do Equador, então é a latitude só que está falando, quente e chuvoso o ano todo, muita água, muito calor, e aí uma mega ultra big badabum, floresta latifoliada, primeira palavrinha das palavras bizarras que eu falei que precisa guardar, latifoliada você precisa guardar, que está vinculado a essas folhas largas, locais de muita chuva. A gente falou do deserto, aí o deserto quente e seco o ano todo, e aí esse deserto que é quente e seco o ano todo também está vinculado à latitude, porém, contudo, entretanto, no entanto, mais obstante. Todavia, é super importante lembrar dessas correntes marítimas frias. Então, a gente tem aqui, ó, os desertos, eles se encontram na costa oeste, beleza? Depois a gente vai fazer uma sobreposição aqui desses mapas, e vocês vão notar que aqui na costa leste, em todos os continentes, a gente também vai ter um mesmo clima, beleza? Então, a corrente marítima fria de um lado faz o deserto, e a corrente marítima quente do outro lado vai gerar um outro clima.
A vegetação desértica, a segunda palavrinha que vocês vão precisar guardar dos nomes bizarros, que é a xerófila. Beleza? Uma vegetação adaptada a um local extremamente seco. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Ok? Posso continuar de boas? Ou alguém quer fazer alguma pergunta, quer questionar alguma coisa? Ou posso já continuar para o nosso clima tropical? E aí o nosso clima tropical, ele é o clima que vai estar entre este clima desértico e este clima equatorial. Então a gente vai ver aqui na região entre o trópico e o Equador, o nosso clima tropical. O clima tropical, ele vai ter esta característica de ser quente também o ano todo, chuva numa estação, seca na outra estação. Então, esse climograma é bonitinho para a gente ver o clima tropical, né? Então, a gente vê no verão muita chuva e no inverno ele é seco, beleza? Então, olha só, vamos pensar nas nossas queridas amigas massas de ar para observar esse clima aqui. Então, aqui, ó, Equador, 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 beleza? Então a gente tem as massas equatoriais. As massas equatoriais, nós vimos que todas elas são úmidas. Lembra que é uma exceção quando a gente fala das características de massa de ar. Mesmo as massas continentais são úmidas, beleza? Ok? Lembram disso? Beleza. Então a gente falou que as massas de ar, elas vão atuar para uma das direções, norte e sul, de acordo com o hemisfério mais quente, beleza? Então, em junho, as massas de ar estão indo predominantemente para o norte. Em dezembro, as massas de ar estão indo predominantemente para o sul. E aí, as nossas massas equatoriais, fica bem legal da gente ver isso. Por quê? Porque se a massa é equatorial, ela está na linha do Equador. Então, é fácil de ver o norte e o sul aqui, beleza? Então, olha só, quando é verão no hemisfério norte, ó, essa massa está indo para cá, essa massa está indo para cá, essa massa está indo para cá. Então, perceba que as massas equatoriais aqui, elas estão atuando no hemisfério norte, no verão do hemisfério norte. E aí, no verão do hemisfério sul? No verão do hemisfério sul, essa massa vem para cá, essa massa vem para cá, essa massa vem para cá. Então, a mesma massa de ar aqui, ó, ela vai numa estação, está predominantemente para o norte, na outra vai estar predominantemente para o sul. Então, no verão do hemisfério norte, essa massa aqui da Amazônia, quando é verão no hemisfério norte, ela está atuando principalmente aqui, ó, no norte da América do Sul e na América Central. Quando é verão aqui para a gente, ela está atuando aqui para a gente. Então, essa massa formada na Amazônia, aqui para a gente, no Brasil, ela está atuando quando? No nosso verão. E aí, quando é verão no hemisfério norte, ela está se deslocando principalmente para o hemisfério norte. A mesma coisa essa massa que está aqui na floresta do Congo. Essa massa da floresta do Congo, no verão do hemisfério sul, ela está atuando aqui no sul da África. No verão do hemisfério norte, ela está atuando no norte da África. A mesma massa de ar. Aí a massa de ar lá que está formada lá na região da Indonésia. No verão do hemisfério sul, atuando na Austrália. No verão do hemisfério norte, atuando ali na Ásia Meridional, no Sudeste Asiático. Bonitinho demais isso, né? Então, aqui essa mesma massa de ar, olha só, ela vai levar estas chuvas, ora para o hemisfério norte, ora para o hemisfério sul. Portanto, o verão ele é chuvoso, seja uma cidade do hemisfério norte, seja uma cidade do hemisfério sul. Beleza? Se a gente pegasse um climograma de uma cidade do hemisfério norte, a gente veria que também estaria com chuvas no verão. Não é bonito demais isso, gente? Isso é muito bonito. Então, aqui, ó, a vegetação neste clima é uma vegetação que ela tem que se adaptar a essa ideia de um verão chuvoso e de um inverno seco. Então, aqui, ó, é uma característica particular dessa vegetação de que ela precisa. Ó, cuidado, empirismo aqui, coisa que às vezes a galera faz confusão. De pensar assim. O clima equatorial chove bastantão, muita chuva. O clima desértico chove nada. O clima tropical chove mais ou menos. Não é que chove mais ou menos. É uma estação muito chuvosa e uma estação muito seca. Beleza? Não é que chove mais ou menos. Não é que é uma chuva moderada. Não. Chove muito numa estação e não chove na outra. Então, a vegetação que se adapta a isso é a chamada vegetação tropófila. Beleza?
tropófila. Então, a gente tínhamos aqui as higrófilas, que eu falei que cai quase nada no vestibular, que é a vegetação adaptada a muita água. As xerófilas, que é a vegetação adaptada a nada de água, isso cai bastante no vestibular. E as tropófilas, que é uma estação seca, uma estação úmida. Aqui, Sumaré Blogueirinho, né? Sumaré Blogueirinho, ele está visitando a pirâmide de Chochoca, eu não sei pronunciar o nome da pirâmide, velho. É uma pirâmide aqui no México. Aqui eu estou escalando a pirâmide de Chocholex, né? E aqui eu quero que vocês percebam, aqui, ó, a ideia desta vegetação. Se você assistiu o Rei Leão, o desenho animado, porque o live action é bem, né? Você assistiu o Rei Leão, ali quando mostra a savana, né? Quando o Pumba está contando a história do Pumba, a gente vê uma vegetação nessa característica, ó, um espação vazio, uma árvorezinha ali, um arbusto ali, aí um espação com graminha, aí uma árvore ali, que é o que a gente vai chamar de uma vegetação de 3 estratos: arbórea, arbustiva e herbácea. Perguntas no chat. Vamos ver as perguntas no chat. Várias perguntas no chat. Nossa, várias coisas no chat. Gabriel, xerofitá e xerofilá é a mesma coisa que higrofitá e higrofilá. A diferença é se a gente está falando de um indivíduo ou de bastantão. Quando a gente coloca o L, é como se fosse o plural do bagulho, beleza? Quando a gente coloca o T, a gente está falando de um indivíduo. Não, se você colocar qualquer um dos dois no vestibular, não vai ter problema nenhum, tá? Os 3 estratos, Léo, grama, gramínea, vegetação herbácea, arbustos, vegetação arbustiva, árvores, vegetação arbórea. Se a gente voltar nos outros que a gente falou aqui, ó, arbórea, arbórea, herbácea, arbustiva. Né? O 3 estratos juntos 3. Beleza? Vai ter das 3 coisas. Se a gente olhar aqui, ó, disponha, estamos aqui para servir. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê espação vazio entre as árvores e tal, bem diferente daquela vegetação que a gente chamou de floresta tropical, onde a gente tem ali aquele mundaréu de árvores juntinho uma da outra, uma vegetação densa. Aqui essa vegetação está bem espaçada. A savana, no Brasil, a gente tem o cerrado, que seria a nossa savana, beleza? Então, a gente tem uma vegetação que tem essas características aqui no Brasil, que é o cerrado, beleza? Uma vegetação heterogênea, grande biodiversidade, as folhas a gente tem de vários tipos, vai ter algumas xerófilas, vai ter também alguma, mas porque vai ter aqui essa variação, já que tem uma estação seca e uma estação úmida. Belezinha? Bonitinho. Passamos, avançamos. Alguma dúvida? Podemos entrar nos climas temperados, que são os mais chatinhos. Então, a gente viu 3 climas frios. Então, a gente pegou ali. Vamos voltar lá para o nosso mega mapa. Né, o nosso mega mapa aqui, que tá, até deixei aqui, ó, o mega mapa. Então, a gente pegou aqui os climas frios. Então, entre os climas frios, a gente pegou um clima além do círculo polar, que era o clima polar, um clima aquém do clima polar, que era o clima subpolar. Aí, entre os climas quentes, a gente pegou um equatorial, que é bem na linha do Equador. A gente pegou o tropical, que é mal menos, tá aqui no meio do caminho. Aí a gente pegou o desértico, que a gente colocou aqui. Mais ou menos, tá, gente? Aqui a gente tá fazendo umas simplificações do rolê, beleza? Então, o que sobrou aqui, gente? Sobrou essa região intermediária entre o trópico e o círculo polar, que a gente chama de zona temperada. Esta zona temperada é aquela zona, aquela região do planeta que vai ter um período do ano com maior incidência da luz solar, um período do ano com menor incidência da luz solar. Se a gente voltar lá nas aulas, né, de movimentos da Terra,
a gente colocou que toda a região além do círculo polar, é uma região que em algum período do ano vai ter o Sol tangenciando, né? O Sol tangenciando ali aquele ponto. Toda a região entre os trópicos é a região onde vai ter o Sol perpendicular à superfície da Terra. Essa região temperada entre o círculo polar e o trópico não vai ter nenhum momento de Sol incidindo perpendicularmente e nenhum momento de Sol tangenciando. Então, ele vai ficar no meio do caminho. De uma forma muito simplificada, você pode pensar no clima temperado, assim, sabe aquela coisa que você coloca na resposta, assim, para garantir que não zera a questão? Não vai ser 100% da resposta, mas você não vai zerar? Se perguntar sobre o clima temperado, você pode colocar estações bem definidas, beleza? É uma forma de simplificar esse clima temperado, qualquer um desses climas temperados, de uma forma que não está errado, ok? Estações bem definidas. Então, aquele desenhinho que a gente tinha lá na nossa cartilha na quarta série, que tinha o desenhinho do menininho chupando sorvete de sunguinha na praia, aí depois tinha o menininho olhando a arvorezinha caindo folhinhas, depois tinha o menininho de cachecolzinho fazendo um bonequinho de neve, e depois tinha o menininho cheirando uma florzinha, comendo, né, um monte de florzinhas ao redor dele. Aí você olhava aquele bonitinho e falava, nossa, que bonitinho, né? E aqui pra gente aquele calor desgraçado o ano todo. Essas estações bem definidas é a característica do clima temperado, beleza? Nós também vamos ter 3 climas temperados. E 3, gente, porque eu tô simplificando. Vamos lá. Porque tem lugar que vai falar de 4 climas temperados. Então, vamos chegar aqui no nosso clima temperado, temperado, temperado. Né? O temperado, temperado, temperado. Beleza? O clima temperado, gente, então ele vai ter um período do ano onde você vai ter maior incidência da luz solar, um período do ano onde vai ter uma menor incidência da luz solar. Então, a melhor forma de visualizar, né, esse clima temperado é o seguinte. Pela linha de temperatura. Então, a gente percebe que vai ter no inverno temperaturas ali próximo do 0 graus. Note que eu estou falando próximo. Tem lugar que não vai chegar no 0, tem lugar que vai passar um pouquinho do 0. Ali próximo do 0 graus. Então, no inverno ali, ó, se no inverno está ali próximo do 0 graus, mas no verão está passando ali dos 20, né? Não vai chegar nos nossos 40 graus, né? Mas está passando ali dos 20, a gente percebe que tem uma amplitude térmica colocando num verão quente e um inverno frio, beleza? É a melhor forma de você observar o clima temperado. Beleza? É o melhor truque, a melhor dica, olhar na linha de temperatura. Beleza? Porque olha só, você vai, inclusive, encontrar em alguns materiais didáticos, gente, dividir o clima temperado entre clima temperado oceânico ou marítimo e clima temperado continental, beleza? E aí a gente pegaria, por exemplo, a cidade de Nova York e a cidade de Moscou, né? Uma cidade que está ali no oceano, né? Ali no litoral, e uma cidade que está bem no interior do continente. Vão ser diferentes os climogramas? Terá diferenças, né? A gente vai encontrar diferenças ali, né? Dentro do continente, então aqui a gente vai lá no fator continentalidade, né? Dentro do continente, a gente tem uma maior amplitude térmica e uma menor pluviosidade. Lá no litoral, a gente tem uma menor amplitude térmica e uma maior pluviosidade. Então, observe aqui o clima de Nova York. A gente vê chuvas distribuídas o ano todo, ó, chove o ano todo. O ano todo está chovendo. Não chega a ser aquelas chuvas que a gente tem aqui no nosso verão, beleza? Mas está o ano todo chuvinhas, chuvinhas, chuvinhas. Lembra da famosa fog londrina, né? Quando fala de Londres, fala da neblina em Londres. Você tem uma umidade constante ali o ano inteiro, né? Essa proximidade do oceano faz com que você tenha essa umidade o ano inteiro, temperatura mais baixa, neblina,
Beleza? Então você vai ter uma neblina, vai ter chuva, aquela chuvinha. Então você assiste filme de Nova York, sempre tem a galera com casacão e o guarda-chuva, né? Aquelas cenas clássicas, né? de Nova York, que são cidades próximas ao oceano. Se a gente estivesse numa cidade longe do oceano, se a gente pegasse, por exemplo, o climograma de Moscou, ia ter essa barrinha de chuva também o ano inteiro, só que bem menorzinha. Então ia ter menos chuva, mas também distribuídas o ano inteiro. Por que aqui, gente? Por que a gente tem essas chuvas o ano todo? Porque diferente dos climas tropicais, que são caracterizados por aquelas chuvas convectivas, lembra das chuvas convectivas? Aquela chuva que é um dia muito quente, coloca muita umidade, faz badum. Os climas temperados, eles são mais caracterizados pelas chuvas frontais. Perceba que eles estão aqui, gente, no meio do caminho entre o círculo polar e o trópico. Se eles estão no meio do caminho entre o círculo polar e o trópico, aqui, ó, a gente vai ter uma constante mudança aqui dessas massas de ar. Então, ora a massa vem do norte, ora a massa vem do sul, ora a massa vem do norte. Então, ele vai estar constantemente com esse encontro de massas de ar. Então, são mais característicos aqui as chuvas frontais. Beleza? Tranquilo? Tá certo? A vegetação, ela é chamada de vegetação temperada, floresta temperada, ou também conhecida como floresta boreal. Boreal, porque ela está lá no hemisfério norte, beleza? Do hemisfério sul seria a floresta austral. Diga, Gabriel! Professor, no slide anterior, eu não entendi essa tabela que você colocou, o climograma. Hum. Que, onde que ele está no verão ou está no inverno nessa época? Esse aqui é o ano todo. Isso aqui é todo ano. Então, o climograma, Gabriel, você tem que observar que é o ano inteiro que está representado aqui, ó. Então, ele vai de janeiro a dezembro. Opa, deixa eu diminuir aqui. Aham. Beleza? Não, sim, mas está tendo a precipitação, ela está ocorrendo em que período do ano? O ano todo. Perceba que cada coluninha aqui representa um mês. Então, aqui, ó, é o quanto está chovendo em janeiro, o quanto está chovendo em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perceba que são 12 coluninhas. É uma coluna Uhum, para cada mês. Se a gente pegar qualquer outro climograma, ó esse aqui, ó. Esse aqui só tem coluninha aqui e aqui. Significa que praticamente não chove o ano todo. E aí lá no mês de maio cai um pouquinho de chuva, lá no mês de outubro cai um pouquinho de chuva. Se a gente pegar aqui, ó, chove muito em janeiro, em fevereiro, em março, abril, aí não chove, não chove, não chove, beleza? Então cada coluna aqui é um mês. Então aqui no clima temperado, você perceba que o ano todo ele está chovendo praticamente a mesma quantia. Isso que uhum, essa que é a característica do clima temperado. Essa chuva aqui, ó, distribuída o ano todo. entendi. Beleza? Beleza, obrigado. Nada, tamo junto. Então vamos lá. A vegetação, a floresta temperada, é uma vegetação arbórea, mas a grande característica da floresta temperada, gente, o que marca a floresta temperada, são as nossas queridas folhas, né, vegetações caducifólia. Né? O que é isso? É aquela vegetação que as folhas elas vão mudar ao longo do ano. Então, lá no outono, elas vão ficando amareladas, avermelhadas, no inverno, elas caem, aí elas voltam a nascer na primavera, no verão tem lá as folhinhas, beleza? Essa é a grande característica da vegetação da floresta temperada. Toda árvore na floresta temperada é caducifólia? Não, a gente tem uma certa heterogeneidade, beleza? Essa foto aqui do Sumaré Blogueirinho, o Sumaré Blogueirinho aqui está na Floresta Negra, que fica aqui na Alemanha. Mais ou menos aqui, ó. Pão. Aqui o Sumaré Blogueirinho na Floresta Negra. Vocês sabem por que a Floresta Negra chama Floresta Negra? Não é porque ela de cor escura, né? Não é porque ela é preta, né? É porque a Floresta Negra predomina-se árvores
perenes. Então, a vegetação não perde a folha. No inverno, ela fica branco, o chão inteiro branco, só que a folha está lá. Então, você tem um destaque, um contraste entre a vegetação e o chão. E aí, como a nossa visão é uma merda, extremamente limitada, a nossa visão de espectro, a nossa visão escurece a árvore quando a gente olha. Muito legal, né? Então, não é que ela é preta, é que a gente vê, né? Tipo em preto e branco, né? Com o nosso contraste aqui. Muito legal isso. Muito legal. É uma vegetação arbórea, é a vegetação uma das mais desmatadas do mundo, tá, gente? Menos de 3% da floresta temperada ainda está presente no planeta, ok? Então, quase não tem mais vegetação temperada no planeta. Você quer subir aqui e falar oi pro povo, Leão? Sobe aqui. Fala oi para todo mundo. Fala oi. Fala oi, isso. Gente, esse é o Leão. Vai embora? Cansou? Ou vai falar oi? Fala oi. Isso. Esse é o Leon Trotsky. Fala, Gabriel! Opa, professor, eu não entendi muito bem a parte das folhas. Você poderia repetir, por favor? Caducifólia é uma vegetação onde a folha vai modificar ao longo do ano. Então, lá no outono, ela vai mudar de cor, vai ficar amarelada, avermelhada. No inverno, as folhas caem, então você não tem mais folha. Se você prestar atenção nessa foto aqui, ó, você prestar atenção aqui, ó, essas árvores que estão aqui desse lado da foto aqui, não tem folha nenhuma. Não sei se dá para você ver aí pela imagem. Enquanto aqui, ó, você tem as folhas, beleza? Essa vegetação sem folha é uma vegetação caducifólia. Então, eu estou aqui no inverno, tá vendo que tem neve ali, ó? Então, eu estou no meio do inverno. Essa árvore perdeu todas as folhas, ficou sem folha nenhuma. Aí, na primavera, essas folhas voltam a nascer. Isso é uma vegetação caducifólia, que é o oposto de uma vegetação perene. Isso aqui é uma vegetação perene, não perde as folhas ao longo do ano. Deu para entender? Elas só vão perder as folhas durante o inverno? Não tem nenhum outro período do ano que elas perdem as folhas? As caducifólias? É sazonal. Ela vai, as folhas, entre outono e inverno, ela vai perder a folha, ficar sem folha, primavera, verão, volta a folha. Entendi. Obrigado. Nada, dispõe, estamos aqui para servir. Belezinha, gente? Tranquilinho, 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 tranquilinho? Ok. O clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, gente, é o clima que eu acho mais legal. Léo, o Leon ele passou aqui, só deu aquela olhadinha assim, ver se tá tudo aqui. Agora a Rosa passou aqui. Rosa, você quer falar oi também pro povo? Fala oi. A Rosa, ela não gosta de subir no colo. Essa é a Rosa. Ela é a nossa diva depressão. Rosa, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Fala oi pro povo. Fala oi, Rosa. Fala oi. Essa é a Rosa. Ela é a nossa diva depressão. Olha lá, vai embora. Ela não gosta de papo, não gosta de conversa. Ela odeia todos vocês, ó. Vai embora. Ó. Olha lá, olhou, dá aquela olhadinha. Vai botar, Rosa? Não. Ela vai deitar ali e mostrar o desprezo que ela tem por vocês. A Rosa Luxemburgo, ela despreza o universo, assim. Ela dramática, nossa, demais. O melhor nome para ela seria Clarice Lispector, na verdade, assim, porque ela fica ali olhando para o mundo assim com cara de desprezo por universo, assim. Mas, né, a gente dá o nome antes de conhecer a personalidade. Ela é irmã do Leon, né? São dois irmãozinhos assim. Aí tem a pamonha que está dormindo lá e o Adama deve estar destruindo alguma coisa do planeta, né? Bom, gente, ó, o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é o clima que eu acho mais legal de explicar, né? É quase que o clima que me deu a epifania entre os. Eu falei que foi estudando climas, né, que eu tive a epifania com a geografia, e o clima mediterrâneo é o que eu acho mais legal de explicar. É o clima mais cobrado em questões de vestibular, entre todos os climas do mundo, é o que mais aparece em questões. Só que eu costumo dizer o seguinte, gente: se existe inferno, o inferno tem clima mediterrâneo. Porque deve ser o pior clima do mundo para você viver, beleza?
Então, vamos perceber aqui as características desse clima. Vamos olhar aqui para as características. A gente vê que é um verão quente e seco, um inverno frio e chuvoso. Já dá para entender por que é o clima que mais aparece em questão? Note que as estações chuvosas estão invertidas em relação ao clima tropical. Vocês lembram que quando a gente estava falando de fatores climáticos aqui, teve várias pessoas da turma, isso sempre tem, toda turma tem, que faz uma relação de temperatura com umidade. Fala, quanto mais quente, mais chove. Porque o nosso clima é assim, no clima tropical, quanto mais quente, mais chuva. Quanto mais frio, menos chuva. O clima mediterrâneo é o inverso. Quanto mais quente, olha aqui o verão na Itália, quase nada de chuva. Olha o inverno, é onde tem mais chuva, beleza? Eu poderia pegar outros climogramas até mais significativos, com maior quantidade de chuva. Então, perceba que isso aqui, gente, aqui a gente tem uma inversão da umidade com a temperatura, beleza? Percebeu isso no climograma? Vamos tentar entender esse clima, que esse clima eu acho muito legal de explicar ele. Lembra que eu falei para vocês que a Unicamp fez uma questão que colocava um pontinho na Austrália e perguntava que clima era? Era esse pontinho aqui, ó. Qual é o clima aqui nesse ponto da Austrália? Era uma questão dissertativa, uma questão de segunda fase, né? Então não dava para você chutar uma das alternativas, você tinha que saber qual era o clima ali. Então vamos perceber esse clima mediterrâneo, primeiro a latitude dele. Então ele está aqui, ó, além dos trópicos. Então está numa região que em tese seria frio, beleza? E perceba que esse clima ele sempre está também próximo ao oceano. Ó, próximo ao oceano, próximo ao oceano, próximo ao oceano, próximo ao oceano, próximo ao oceano. Então, se ele está numa latitude elevada e próximo ao oceano, em tese, esse clima ele é frio e chuvoso. Ele é um clima que está num lugar frio devido à latitude e chuvoso devido à continentalidade, ou maritimidade, no caso. Mas, se a gente observar na macroescala aqui, ó, a gente sabe que aqui... E, gente, vai cair, vai cair, vai cair. Vamos fazer a nossa pausa, vamos fazer a nossa pausa, depois eu começo aqui de novo, vamos fazer a nossa pausa, senão para no meio, fica aquela tensão. 10h35 a gente retorna, vamos lá, 10h35 a gente retorna, pode ser? Vamos tomar um cafezinho, esticar as perninhas, tomar uma água. 10h35 eu reabro a sala, tá bom, gente? Aí eu retomo aqui do clima mediterrâneo, beleza? Até já já.